Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você assistir esse vídeo. Nós iremos falar muito sobre a estreia do Vasco na Sul-Americana depois de muitos anos disputando uma competição internacional aqui da América do Sul. Mas antes disso, da gente fazer uma análise bem profunda a respeito desse jogo, eu gostaria de você deixar o seu like, que é muito importante, faz com que o algoritmo entenda que esse vídeo é muito legal, é muito bom, é muito produtivo. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se estiver chegando pela primeira vez, deixe o seu comentário principalmente para saber a sua opinião e ativa o sino das notificações para você receber os vídeos aqui do nosso canal de futebol. Vamos lá, o Vasco enfrentou uma pequena altitude ontem, mas estreou na Conmebol Sul-Americana fora de casa contra o Melgar, líder do campeonato peruano. Parecia que o primeiro tempo seria avassalador, aonde o Vasco conseguiu com 3 minutos, através do Felipe Coutinho, um golaço de fora da área, indo lá na coruja do goleiro do Melgar. Inclusive, muitos não davam a expectativa como Coutinho conseguisse exercer um bom futebol. Mas parece que ao longo dos jogos ele vem conseguindo ter essa dinâmica, ter esse entrosamento e principalmente a parte física vem contribuindo. Depois ele foi genial dando um passe de trivela, dando uma assistência na cabeça do Verratti, que conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo. Ali parecia que o Vasco iria conseguir controlar o jogo, mas parece que, não sei se é um efeito Carille ou é um efeito dos próprios jogadores, a partir do momento que começa a sair ganhando, recuar o time. E foi exatamente o que aconteceu. Rodrigues diminuiu para o Melgar ainda no primeiro tempo. Inclusive, o próprio time do Melgar perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo com um vacilo do Paulo Henrique. Na segunda etapa, logo aos 51 minutos, Verratti, mais uma vez numa puxada de contra-ataque com uma assistência do Nuno Moreira, fez o 3-1. E ali, com 2 gols de vantagem, era para o time se preservar, o time se poupar e trabalhar bem a posse de bola, fazendo com que o seu adversário corresse atrás da bola, e não o Vasco fazendo isso. Mas o Vasco fez altamente o inverso. Ele entregava a bola de mão beijada para o time do Melgar e tomou grande sufoco. Maurício Lemos tirou bola quase dentro do gol. O João Vitor conseguiu tirar boa parte das ações defensivas, mas é aquilo. O time do Vasco vem cansando e isso prejudicou muito com as questões das modificações que o Carille fez na segunda etapa. Vamos lá, vamos falar sobre a questão aí das modificações que o Carille fez durante esse período. Ele basicamente colocou Titi no lugar do Felipe Coutinho. Ele colocou o Jair, outro jogador pesado, lento. Ele colocou o Adson voltando de uma lesão muito séria. Depois ele colocou o Lucas Oliveira quase no finalzinho, depois que o Melgar diminuiu, fazendo 3-2 no lugar do Verratti. E ele colocou o Ryan no lugar do Garré. Se você vê as modificações, ele colocou 2 volantes e ele não colocou nenhum jogador de velocidade para usar um escape que seria um contra-ataque. Como, por exemplo, tinha o Lloyd Augusto. Talvez você poderia exercer o Jean Davi, por mais que a torcida e eu tenham muitas críticas em relação a esse jogador, mas era um jogador de velocidade que você poderia explorar um contra-ataque. Ou até mesmo o Payet, que pudesse segurar a bola no meio de campo, fazendo com que o time tivesse mais a posse de bola. E o Carille fez mudanças ridículas, para não dizer uma outra palavra. Ele colocou um jogador lento, no meu modo de ver, que é o Jair. Ao mesmo tempo, ele colocou o Adson, mais uma vez, voltando depois de muito tempo, de quase um ano parado. Num jogo de altitude, num jogo onde que você precisa ter a bola, onde você precisa ter mais um time mais físico, onde você precisava ter jogadores de velocidade pelos lados para você explorar um contra-ataque, talvez até para fechar o jogo num quarto gol, como por exemplo.
E nós tínhamos o Lloyd, que foi contratado aí de grande pompa da torcida por feito lives e tudo mais, e ele não foi utilizado para esse jogo. Você vê que o Ryan totalmente fora de posição, e eu sou um grande crítico ao trabalho de vários técnicos que sempre coloquei aqui que o Ryan é sim um centroavante. Quando o Verratti não tinha muitas condições físicas no segundo tempo, era para ter tirado o Verratti e ter colocado o Ryan naquela posição. E no lugar do Garré no segundo tempo, talvez ter feito uma dobradinha, que deu muito certo na temporada passada com o Puma Rodrigues ali naquela posição, até porque você reforçaria o setor do lado direito, ou você poderia colocar o Lloyd, ou até mesmo saindo o Nuno Moreira colocando o Lloyd ali, mas que você não pudesse perder a essência do esquema tático, coisa que o Carille fez tudo ao contrário, e aí veio o empate do Melgar. Para mim, esse empate com gosto de derrota, porque a partir do momento que você está vencendo com 2 gols de vantagem fora de casa, você começar uma competição importante onde apenas um se classifica de forma direta para a próxima fase, já é muito. Até porque essa vitória hoje daria a condição do Vasco tranquilizar para os 2 próximos jogos, vencer e conseguir ficar em primeiro no grupo. Com o empate fica muito difícil ainda, porque o Vasco tem uma pedra no sapato que se chama Lanús. Ou não, porque a gente vai ver hoje o outro jogo do grupo contra o Lanús, enfrentando fora de casa o Academia Puerto Cabello da Venezuela. Então esse é o vídeo bem raso feito sobre o que nós enxergamos do jogo, mas às 2 horas da tarde nós iremos fazer uma live aqui no canal Giro Futebol e conto com a presença de todos os vascaínos para a gente trocar uma ideia, conversar muito sobre esse empate de Melgar 3, Vasco da Gama 3. Se você estiver assistindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário para ouvir e saber a sua opinião.